Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema bem tranquilinho, que não tem muita coisa pra ficar decorando, é só mesmo entender, porque é uma coisa simples, mas que pode cair misturada com outros assuntos em relação à previdência, em relação até mesmo aos direitos, direito administrativo, direito constitucional. E é assim, a gente vai falar sobre a legislação previdenciária. Tá que é legislação previdenciária, mas tem coisas aqui que são relativas a todas as leis, de todos os direitos, digamos, né? Aqui não há muito o que ficar discutindo em relação à lei. A gente vai falar sobre leis, a gente vai falar sobre como que funciona para uma lei entrar em vigência, para uma lei realmente começar a funcionar. Deu pra entender? Assim, sabem que existem várias normas no Brasil. Constituição, as leis ordinárias, complementares, decretos, existem medidas provisórias, leis delegadas, instruções normativas, e todas as normas, elas têm uma hierarquia, elas seguem uma hierarquia. Por exemplo, se uma lei contradizer a Constituição, o que vai valer? A Constituição. Entendeu? Então, uma vale mais que a outra. Se um decreto ele disser uma coisa e a lei disser outra, não só para fins previdenciários, mas para outros casos também, aquela lei vai ser mais importante que o decreto. Então, se eu quiser usar o decreto, bem, mas se uma pessoa quiser usar a lei contra o meu argumento, ela terá muito mais valor do que o meu, que é pelo decreto, porque a lei é hierarquicamente superior ao decreto. Então, a Constituição é a top das top. A Constituição é a lá de cima, a hierarquia. Se qualquer norma contradizer a Constituição é que vale. Então, existem os decretos para simplificar o que as leis estão falando. As leis são em relação a diversos assuntos, não só à previdência social. Então, se a Constituição falar uma coisa e a lei, o decreto, qualquer outra norma fala coisa totalmente diferente, o que vai valer é a lei, a Constituição. A Constituição é a top das top, lá o topo da pirâmide. Depois a gente vem tratados e convenções internacionais. Eles pegam algumas regras de outros países e usam aqui, em relação à previdência, a esse quesito. Depois depois vem as leis complementares e logo depois as leis ordinárias, que para a Constituição aqui, que para a Previdência aqui, a gente tem a Lei 8.213 de 91, 8.212 de 91 e 8.742 de 93. Em relação à Previdência aqui que a gente precisa estudar, tem essas três leis ordinárias. Depois das leis ordinárias, nós temos as leis delegadas. Nós temos as medidas provisórias. As medidas provisórias são coisas provisórias, o nome mesmo diz. Bom, por exemplo, exemplo aqui, aposentadoria por tempo de contribuição. Existe uma lei agora, pode ser que eles fazem uma medida provisória depois, para mudar o que estava sendo dito. Mudar regras de critérios, essas coisas. Depois das medidas provisórias, nós temos as leis delegadas, que para a Previdência a gente não tem nenhum exemplo, certo? Os decretos vêm logo depois das leis delegadas, e o que a gente mais escuta falar na Previdência Social é o 3.048 de 99, que ele regulamenta a Previdência Social. Ele deixa detalhado o que as leis querem dizer. E depois nós temos as instruções normativas e outras normas mais simples, normas municipais, talvez, assim, uma coisa bem restrita, assim, que a gente quase não escuta
Fala. Então, lembrando, não precisa saber a ordem, só precisa saber a Constituição é top das top. Mas, tem que saber que há uma hierarquia entre as normas no Brasil. Não somente na Previdência Social, há no Brasil inteiro essa hierarquia. E bom, e de onde que eles tiram essas fontes? De onde que eles vão falar assim, hoje eu vou criar uma lei, mas por quê? Por que que eles falam? De onde que eles decidem criar uma lei? Bom, a gente tem as fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias é aquele berço da legislação. São a origem mesmo. Na verdade, é a lei em si. E que é que dão origem aos atos administrativos também. Sabe assim, eles têm uma lei. Só que essa lei não está funcionando direito. O que eles fazem? Eles usam essa lei e falam assim, gente, tem que mudar. Eles vão lá e criam ou um decreto ou uma outra lei para mudar aquilo, uma atualização. Então vai ser mudado aquilo de acordo com o que eles estão vendo que não está funcionando. Eles usam uma lei para mudar uma lei. E eles falam assim, não está funcionando essa lei, a gente tem que mudar. Aí muda. Já as fontes secundárias são os restos, assim. São os atos administrativos que existem vários tipos, quer ver? Aqui eu dei o exemplo de... A gente tem algumas fontes assim, dentro das fontes secundárias. Por exemplo, a jurisprudência. São decisões administrativas ou judiciais as jurisprudências. Elas influenciam a criação das leis? Sim, influenciam e ajudam a gente a entender também sobre o que as leis estão falando. Outros ramos do direito. A gente fala que não existe direito previdenciário, direito administrativo, assim, não há essa diferença. A diferença é que de forma didática fica muito mais fácil dividir os direitos, mas na verdade não há divisão de direitos. Porque para por exemplo, o direito administrativo, o direito previdenciário funcionar, ele precisa de outros direitos, né? Precisa de um direito administrativo para emissão de atos, precisa de um direito civil para a gente ver, para se ordenar, né, como que o cidadão vai se comportar, direito penal para alguma penalidade. Então tudo está interligado, mas em relação à didática, em relação ao aprender da pessoa que cursa direito, ela ficou muito mais fácil dividir os direitos, mas na verdade não há divisão, certo? E a doutrina, que são aqueles livros, as apostilas que são feitas por doutrinadores. Lembrando que a função da doutrina não é mandar em ninguém, não é ordenar o que a pessoa tem que fazer. A doutrina está ali para explicar. A gente, por exemplo, ler uma lei complexa fica difícil de entender. Agora, com a doutrina vem explicada, vem por que é aquilo, por que não é muito bom aquilo, entendeu? Então a doutrina é mais para explicar, é mais para mostrar a gente como que é que está querendo dizer ali. Não é para ordenar, não é para conduzir ninguém. Bom, a gente tem a aplicação das normas. Aqui existem alguns tópicos aqui que eu coloquei, mas é bem facinho. A aplicação das normas tanto de interpretação quanto de integração. A interpretação, a gente interpreta a lei apenas. Já a de integração é um caso concreto, a lei não responde. Então a gente tem que pegar uma lei, tem que pegar outra para ver como é que vai funcionar aquele negócio. Por exemplo, a interpretação, existe uma interpretação gramática, a interpretação teológica, que é qual a intenção do legislador ao criar aquela lei, certo? A interpretação sistemática, que é um conjunto inserido, é um conjunto de leis, assim, a gente tem que interpretar, tem que ler. Histórico, o momento daquela lei, o momento histórico do dispositivo. Por exemplo, às vezes naquela época aquela lei valia, mas agora será que vale em relação à época que nós estamos vivendo, né? E restritiva, autêntica, e restritiva e extensiva, certo? Já a integração, que a lei não responde a um caso concreto,
a analogia, que a gente pode pegar a analogia de outros fundamentos, de outras ações, de outros atos. A gente faz a comparação. Costumes é o que a sociedade considera normal. A lei pode vir em relação aos costumes? Sim. A lei pode interagir com os costumes daquela região. Então a sociedade considera normal, então vai ser normal. Os princípios gerais do direito, que a gente sabe, os princípios é o que rege, né? Então, se rege, a gente tem que ordenar e seguir. E a equidade, que é o ideal de justiça. Eu não tenho que fazer que tudo fique igual. Que duas pessoas que estão brigando por alguma decisão judicial, que as duas fiquem com a mesma coisa. Não, essa aqui quer uma e essa aqui quer outra. A equidade de justiça é que as duas saem ganhando. Não ganhando a mesma coisa, mas ganhando o que desejam. Ou uma sai perdendo e a outra ganhando porque uma fez alguma coisa errada. Então não tem essa igualdade de direitos, por exemplo. Tem um ideal de justiça. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que sair ganhando também? Não. Agora, se os dois lutam por uma coisa que os dois estão certos, tem que haver uma igualdade de justiça também. Porque esse daqui quer uma coisa, mas esse quer outra. Não vai dar a mesma coisa para os dois, né? Então, a aplicação das normas é essa. Que a gente tem que ler, tem que interpretar, tem que usar o momento histórico da época, tem que pegar os costumes da região e várias outras coisas. Bom, agora a gente vai falar sobre a vigência da legislação. A vigência da legislação nada mais é do que o momento que a lei começa a produzir os efeitos dela. A lei é publicada, mas ela não, assim que ela é publicada, ela não começa a agir. Ela não começa a impor, ela não começa a restringir as ações das pessoas. Existem critérios para isso. Quando a lei vier escrito na própria lei, que a lei entre em vigência após tais dias da publicação, vai seguir o que está escrito na lei. Agora, se não vier escrito nada na lei em relação à vigência, a vigência da lei será sempre 45 dias após a publicação da lei, com uma exceção. Se for em relação à anterioridade tributária, em relação à previdência de contribuição, que a gente vai ter que contribuir a mais para a previdência social, a lei só vai entrar em vigência se não houver nada escrito após 90 dias da publicação da lei. Então, leis normais, elas entram 45 dias após a publicação. Já as leis em relação à previdência de contribuição, que a gente vai contribuir, eu coloquei uma coisa bem interessante aqui. Cadê? As contribuições só poderão ser exigidas 90 dias após a publicação da lei, se não houver nada escrito na lei, certo? E tem uma coisa que muita gente tem dúvida em relação à pensão por morte, que também entra nessa parte de vigência. Se a pessoa falecer hoje existe uma lei em relação à pensão, existem várias normas que regem a pensão por morte, em relação a critérios e outras coisas. Se a pessoa morrer hoje, mas o pensionista só requerer o benefício daqui a 5 anos, as leis podem ter mudado para pior ou para melhor. Se ele requerer lá com 5 anos, após a morte, ele vai ter o benefício dele a partir do momento do requerimento, né? E não vai ser as leis daquele momento, vai ser as leis de agora, vai ser as leis do momento do óbito do segurado, do falecido. Então, se mesmo que a lei posterior seja mais benéfica, o que vai valer é a lei do momento que foi criado o benefício, do momento que você foi concedido a ter o benefício, só que você não procurou. Então, você vai ter só na época do momento do óbito. Então, depois, mesmo se a lei depois for pior, for melhor, não importa. Você vai ter que ter desde a época, a lei tem que ser da época da morte. Então, é conhecido também como tempus regit actum, que é o mesmo da época que o beneficiário adquiriu o benefício. Mas em relação quando ele cria leis de penalidade,
A penalidade sempre será tratada nas leis posteriores. Se eu tô com uma pessoa que descumpriu uma ordem, que ela precisa ser penalizada, ela vai ser penalizada com as leis que ela foi julgada. Ela, mesmo que o que ela fez tenha sido há 5 anos atrás, 10 anos atrás, ela vai ser julgada com as leis do momento que ela for julgada, certo? E em relação ao direito adquirido, muita gente tem dúvida. Após o direito adquirido, não há lei, não há nada que faça você perder o direito. O direito é seu, você tem direito de usar dele. Por exemplo, uma pessoa falece, só que não requereu a pensão por aposentadoria por contribuição, aposentadoria por tempo de idade, mas no momento do óbito, ela tinha condições, ela tinha critérios de receber essa pensão, essa aposentadoria. Então, após o falecimento dela, a família terá direito a receber a pensão em relação à aposentadoria, porque na época do falecimento, ela tinha condição de ser aposentada. Então, é um direito que ela adquiriu. O direito adquirido não pode ser tirado da pessoa. Bom, a gente também tem a vigência no espaço. Vigência no espaço quer dizer que as normas brasileiras serão resolvidas no Brasil, né? As normas estrangeiras serão resolvidas lá no país de que elas forem criadas. Cada país tem uma legislação. Existem legislações iguais? Existem. Tipo assim, existem penas para morte, existem penas para roubos, existem penas para tráfico. Alguns países mais rígidos, o Brasil não tanto, em relação a tráfico, né? Mas existem leis diferentes, sim, uma legislação diferente em cada país, que é conhecido também como princípio da territorialidade. Cada país tem uma lei a seguir, uma lei que eles acreditam que é a certa, né? Ninguém pode falar que é errado. Existem pessoas do Brasil, que trabalham no Brasil, que podem ter leis diferentes. Elas podem tanto obedecer às leis daqui quanto às leis de lá. Por exemplo, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência da empresa nacional no exterior. Fica meio assim, lá e cá, né? Então, é uma exceção. Uma exceção à lei 8.213, tá? Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados. Então, também é uma exceção à lei 8.213. E o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais. Também é uma exceção à lei 8.213. Os acordos e tratados internacionais têm que haver uma reciprocidade. Por exemplo, a minha lei tem que ser regulamentada no país de lá e a lei de lá tem que ser regulamentada no meu país. E para poder se contar um tempo de trabalho, tem que haver essa regulamentações nos dois países e eles têm que ter um tratado, um acordo entre eles. Bom, aqui a gente vai falar sobre a decadência e prescrição. Bom, decadência, muita gente fala que é aquela parte que se você dormir, você perde o direito. Mas se você é mais direito adquirido, não tem como perder. Não tem como perder, mas você vai deixar pra lá? Não vai, né? Então, a decadência, ela decai em 10 anos após você receber o benefício, se você quiser uma revisão dele. Eu tô recebendo meu benefício, mas não tá certo, tem alguma coisa errada, tá faltando dinheiro e tal. E aí, o que eu faço? Bom, se você não recorrer em 10 anos, você perde o direito de recorrer. Simples assim. A lei decai em 10 anos. Certo? Decai. Apenas isso. Já a prescrição, por exemplo, você recorreu daquele benefício que você estava recebendo errado em menos de 10 anos. Ótimo, você não dormiu no ponto. E depois, a Previdência falou assim, é mesmo, você tem razão. Você tem direito a receber mais.
Só que você já recebeu por 7 anos aquele direito. A Previdência vai te pagar os 7 anos que você deixou de ganhar alguma coisa? Não. Ela prescreve em 5 anos. Ela te pagará apenas os 5 anos antecedentes. Certo? Então, a lei decai em 10 e prescreve em 5. Só saber isso já tá bom. Bom, agora, outro ponto assim muito importante é o desconto. Se você receber, você não pode receber uma coisa com um benefício em função de desconto. Você não pode penhorar seu benefício, você não pode sequestrar seu benefício, você não pode vender o seu benefício, tá? Ou qualquer outra coisa que você faça perder aquele benefício em função de outra coisa que você deseja, né? Contudo, portanto, os benefícios eles podem ser descontados pela Previdência. E alguns pontos aqui que a gente tem que ver que está no artigo 115 da Lei 8.213 de 91. Pode ser descontado seu benefício de contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Então, se eu dever alguma coisa à Previdência, eles podem descontar. Pode. Pagamento de benefícios além do devido. Se a Previdência me pagou mais do que eu tinha que receber e ela descobrir depois, elas podem descontar nos próximos salários? Podem. Imposto de renda retido na fonte. Pode ser descontado? Pode. Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. Pode ser descontada? Com certeza. Mensalidade de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas desde que autorizados por seus filiados. Pode. E esse é muito importante, porque houve modificação. Pagamento de empréstimo, financiamento e cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedido por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil públicas e privadas, quando expressamente autorizados pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Bom, então se eu estou devendo, a Previdência pode, até 35%, pagar, tirar lá do meu benefício e pagar o que eu estou devendo. 5% obrigatoriamente por cartão de crédito. E 35% para outras despesas, como empréstimos e financiamentos e afins. Então, pode ser descontado em algum caso? Pode. Só que há essas opções que serão descontadas. Bom, a gente tem que, quem trabalha no INSS tem que ter paciência, zelo, sabe por quê? Porque você tem que conversar com as pessoas. Na maioria das vezes, as pessoas que você atende são idosas. E assim, você tem que detalhar para ela. Está na lei. Gente, isso não é ético, isso não é alguma coisa assim que a gente tem que aprender quando é criança. Está na lei. Chamada memória de cálculo. O que é isso? Você tem que explicar minuciosamente para a pessoa o que ela vai receber, por que ela vai receber, o que vai ser descontado e por que será descontado. Ela tem que saber direitinho o que está discriminando naquele valor da mensalidade. Então, é importante explicar, às vezes tem que explicar 531 vezes, mas tem que explicar 532 se for necessário, porque está na lei. Bom, a gente para por aqui. Depois eu vou continuar falando sobre direito de informação e outras coisas afins sobre a legislação previdenciária. Mas é bom essa parte aqui, fica como primeiro, assim, e depois a gente continua com uma coisa mais simples, certo? Um beijo, tchau!